Agora nós vamos entrevistar o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, o Ricardo Nicolau, que também é deputado estadual e que teve uma votação muito expressiva na última eleição, quando disputou pela primeira vez o cargo de prefeito de Manaus, aí chegando muito próximo aí de disputar o segundo turno. Bom dia, Ricardo Nicolau, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Alex, bom dia, Nanda, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do canal 8 Português. Olha, além de ser deputado, o senhor também é conhecido pelo trabalho que faz no setor privado na área da saúde. O que esse trabalho pode e trouxe de experiência para o senhor disputar o cargo de governador do estado do Amazonas? Bem, olha, eu já exerço meu 5º mandato de deputado estadual, né? Fui vereador da cidade de Manaus, fui presidente da Assembleia, passei por todas as comissões importantes dentro da Assembleia e me trouxe a experiência política, né? A experiência política de entender como funciona as instituições, de entender como funciona a máquina do governo. Na atividade privada, até porque eu nunca fiz da política uma profissão, na área privada, ao longo de 40 anos, mais de 40 anos, meu pai fundou lá o Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, depois veio o ProSaúde, Samel, e ao longo dos anos eu sempre trabalhei na área da gestão, na área administrativa, e que nos traz uma experiência de gestão, de como fazer, porque numa empresa, se você não fizer bem feito, você vai fechar as portas. Se você não atender bem o seu cliente, você não vai ter o seu cliente. Então, alguns princípios da administração privada, ela pode ser levada para a administração pública. Por que um hospital funciona bem no privado e não funciona bem no público? Tem alguma coisa essa errada. Pergunta então, que eu faço direto para o senhor. Por que o hospital privado ele funciona muito bem e o público não funciona? Gestão, profissionalismo, controle, metas, porque um hospital ou qualquer outra empresa, você tem que ter meta, você tem que ter controle. E em relação à saúde do Estado, não precisa mudar tudo. Precisa mudar desde a tecnologia embarcada, porque eu lhe dou alguns exemplos. Hoje se faz uma cirurgia de vesícula no setor público, se faz de forma convencional, de forma aberta. Ele leva 3 dias para o paciente, no mínimo, ter alta. Se você muda a tecnologia e coloca o vídeo, você vai ter uma alta em 24 horas, com menos Mas isso não era um trabalho a longo prazo? Não, isso é algo que... Você sentou no primeiro dia de janeiro no governo do estado para resolver esse problema há quanto tempo? 30 dias no máximo. Isso aí já é uma tecnologia muito utilizada. Os profissionais, a grande maioria dos profissionais cirurgiões do estado já são habilitados, já fazem isso nos hospitais privados. Então isso não é uma coisa do outro mundo, né? Lógico que não. E aí você pega uma matemática simples. Se eu consigo dar alta em 24 horas e eu consigo fazer mais rápido, sem menos infecção, com essa tecnologia, por que não implantar ela? Porque eu vou levar 3 dias do outro, com possibilidade de se estender. Então, era como se tu tivesse que construir 3 outros novos hospitais. Então, uma mudança de tecnologia você consegue fazer. Tem algumas coisas, vamos lá. O Hospital 28 de Agosto, ele atende os pacientes cardíacos. Só que ele não tem uma hemodinâmica, que é aquele exame que vai fazer o cateterismo, que vai fazer a angioplastia. E o que acontece? Ele faz os primeiros atendimentos e é enviado ao Francisca Mendes. Via de regra, o Francisca Mendes não tem vaga. Aí ele tem alta com medicação para tentar fazer o procedimento. Muitas vezes tem um novo infarto e, infelizmente, vem a óbito. Então, deveria ser tudo feito ali no 28 de agosto. Lógico, porque faz o primeiro atendimento, faz o cateterismo, a angioplastia, e ele vai de alta para casa. Como você pega os traumas, acidente de moto, vamos supor, quebrou a perna.
ele vai para o 28, para o Platão ou para o João Nossa, Lúcio. e eles demoram dias esperando uma cirurgia, uma vaga para cirurgia, tudo. Ricardo, Dias muitos entre dias. Aí tipo, o que quase eles um fazem mês, lá? no mínimo. Você estabiliza o paciente e envia para uma fila quilométrica do Adriano Jorge, que é comum passar anos para fazer. Aí você vai lá para o João Lúcio. João Lúcio é neurocirurgia, não tem uma ressonância para fazer. Então, você tem que pegar e reestruturar toda a saúde, porque não é problema de dinheiro. Quando tu fala em reestruturar... 4 bilhões, mais de 4 bilhões foram gastos ano passado com saúde pública. Então, se você tem 4 bilhões, você tem que ter resultados com o mesmo tamanho. Sim. Então, eu tenho que ter muitas cirurgias, eu tenho que ter muitas consultas, muitos exames. Coloca um paciente, pode pesquisar os pacientes que estão aguardando exames e consulta através do CISREG. São meses, às vezes E anos. como se resolve esse problema, que é um problema crônico, que já vem não só dessa administração, mas de administrações anteriores? Porque, na verdade, nunca foi feito o que tem que ser feito. Né? Nunca se colocou gestão, profissionalismo. Você utiliza 1/3 da capacidade das policlínicas. Até mesmo os profissionais que são contratados para atender 16 pacientes, por falta de gestão, de controle de agenda, atende 7, atende 8. Então você tem que primeiro reestruturar, fazer a gestão, utilizar a capacidade máxima das policlínicas, dos hospitais, de toda a rede. Tá? Você pode também, através do SUS, através da tabela do SUS, buscar parcerias, principalmente para questão de exames. Então, é possível, se é possível fazer, lógico que é. Precisa ter, primeiro, boa vontade, porque eu sou daqueles que às vezes a pessoa fala, o fulano não tem experiência, não tem... Mas se você tiver boa vontade, se você tiver vontade política, você consegue, você se cerca de pessoas que conhecem e o resultado vai ser satisfatório. Então é preciso fazer. E eu respondo assim, não há nenhuma diferença dentro do paciente particular para o paciente do hospital público. O médico, muitas vezes, são os mesmos profissionais, precisa gestão. Não dá para você pedir do médico para fazer um procedimento X se ele não tiver o remédio, se ele não tiver o OPME, os equipamentos. Né? Ele fica engessado, ele tem que fazer das tripas coração para poder atender o paciente. Então, é possível, sim, desde que tenha gestão e profissionalismo. O senhor foi muito atuante nessa época da pandemia aqui em Manaus, né? Inclusive, um dos hospitais que o senhor gere, né? Ele conseguiu trazer, vamos dizer, uma forma de recuperação mais rápida. Sim. E de uma forma simples. Baré. Simples assim, Não, Baré, exatamente. Olha, eu teve digo... o nome de uma amazonense. Né? Vanessa. A cápsula Vanessa. Exatamente. A cápsula Vanessa, por que é o nome cápsula Vanessa? Porque a Vanessa foi a primeira paciente que foi entubada no nosso hospital, e o médico que estava ali e o fisioterapeuta, no momento ele começou a se questionar, falou, poxa, mas essa paciente, ela não tinha indicação de ser entubado, mas a orientação era que fosse entubada de forma precoce. E aí o fisioterapeuta, o Dr. Manuel, e aí pelas mãos de Deus ali, fez com que ele falou, olha, vamos tentar primeiro com a ventilação não invasiva. Qual era o grande questionamento da ventilação não invasiva? Que ela poderia ter uma contaminação dentro do hospital. Aí ele veio com a cápsula. Então ficaria restrito ao paciente. Aí a cápsula começou com um protótipo e depois ela foi trabalhada, passou pelo ITA, no Rio de Janeiro. Vocês exportaram essa cápsula para todo o Brasil? Sim, nós quebramos a patente, e disponibilizamos na internet, fizemos mais de 2.000 e colocamos em todos os lugares. E o que foi mais importante nesse caso específico foi que se começou a fazer uma discussão por todos os lugares que
a intubação precoce não era o mais adequado, porque a ventilação não invasiva tinha um resultado muito melhor do que a intubação. Não que a intubação não fosse feita em nenhum momento, mas ela era uma última etapa de ventilação. E isso, no início, nós fomos até muito criticados pelo pessoal da fisioterapia, e hoje foi uma realidade em todos os lugares, né? No Hospital Sírio-Libanês tem no seu protocolo a ventilação não invasiva para depois fazer a intubação no Einstein, nos Estados Unidos e em vários lugares. Eu acho que isso foi uma contribuição muito importante. E a nossa contribuição, a contribuição do nosso grupo empresarial, ela, vale ressaltar, ela ultrapassou as barreiras do Amazonas. Nós fomos para vários outros estados, municípios do Amazonas quase todos. Nós ajudamos aqui em Boa Vista a inauguração do hospital lá de campanha, como para Recife, até para outros países. Interior interior todo, exatamente. Interior do Brasil também. Aqui do Pará também. E fomos para a Colômbia, fomos para o Paraguai, fomos para vários outros lugares, como também fizemos a coordenação e ajudamos no hospital de campanha Gilberto Novaes, que era uma escola municipal, que foi transformada num hospital, e ali 617 pacientes tiveram alta e estão hoje nas suas famílias. E ali é uma prova, ali era um hospital público, né? E eu não precisa sair da minha boca. Pegue os 600 pacientes e pergunte como eles eram tratados num hospital público, com um gerenciamento diferente. E vale ressaltar que todas as ações, né, que o Grupo Samel fez, todas, 100%, né, foi sem nenhuma remuneração. Nós não recebemos um centavo de prefeitura, um centavo de governo de estado, de quem quer que seja, não só do Amazonas, como em todos os outros lugares. Muito pelo contrário. Aqui nós investimos recursos próprios, recursos particulares, até porque nós não temos convênio com o Estado, não temos e nem queremos ter. Então, o nosso grupo empresarial é 100% privado, ele trabalha na área privada. E nós não recebemos um centavo. Eu pedi licença da Assembleia sem remuneração para me dedicar ali, porque ali não tinha política, não tinha nenhuma outra questão que não fosse uma questão humanitária. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas se aproveitando do momento mais difícil que teve a saúde pública e a saúde no mundo inteiro. E aí você vê pessoas se aproveitando daquele momento para superfaturar uma coisa, para... Aqui teve a operação da Polícia Federal, inclusive. Sim, isso é, além de revoltante, é muito triste, né? Porque a consequência do desgoverno, a consequência da negligência, a consequência da corrupção na saúde são vidas. E com vidas não se pode brincar. Então, eu tenho muito orgulho, né? Muito orgulho de ter participado, de ter dado o nosso máximo. Então, nós não podemos ter feito mais do que nós fizemos. Nós fizemos o máximo, ajudamos aquelas pessoas que a gente podia ajudar, né? Quem tinha plano de saúde era atendido no hospital pelo seu plano de saúde particular. Quem tinha recursos para ser internado de forma particular, era internado, ele tinha recursos, mas quem não tinha recursos e a gente tivesse a oportunidade de atender, nós atendíamos da mesma forma e levamos tecnologia, levamos conhecimento, levamos troca de informação para todos os lugares possíveis, porque para a gente não interessava se era amazonense, ou era paraense, ou era carioca, ou era colombiano, ou venezuelano, eram seres humanos, vidas humanas que, se nós pudéssemos ajudar, estender a mão, nós estávamos fazendo o nosso papel, não é como político, não é como cidadão, né? Como cidadão, e isso nos deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas e na vida a gente tem uma satisfação pessoal, né? Muitas vezes a satisfação pessoal de servir
ela é muito melhor, muito maior do que qualquer outra coisa. Ricardo, olha, a minha produção está dizendo que tem 1 minuto aqui para a gente entrar no intervalo comercial, mas eu tenho uma pergunta para você, que eu também sou um estudioso aqui da saúde pública do estado do Amazonas e conheço muito como funciona aí esses processos licitatórios, enfim. Fiz muita denúncia, inclusive, e mandei muita denúncia para o Ministério Público Federal, estadual, para a Polícia Federal, enfim. Mas eu não consigo entender como é que os hospitais e a questão das verbas que vão para os hospitais, elas são diferentes, por exemplo. Hospitais de porteira aberta, como o 28 de agosto, o João Lúcio, Platão Araújo, eles têm um aporte menor financeiro, por exemplo, do que o hospital que fica ali, o Delfino Aziz, por exemplo, que é o que tem maior aporte financeiro. E é o que menos produz. Exatamente, e não é um hospital de porteira aberta. Eu acho que isso acaba prejudicando hospitais, por exemplo, que atendem de porteira aberta, como o 28 de agosto, João Lúcio, Platão Araújo.